Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos conversar detalhadamente sobre a contração muscular. Vamos ver como o nosso músculo contrai para desenvolver um movimento e como ele relaxa voltando ao seu estado normal. Então vamos lá. Bem, o processo de contração muscular é um processo que requer muita energia para acontecer. Então, isso quer dizer que requer uma grande quantidade de ATP para que ocorra a contração muscular. E quando ocorre a contração muscular, quando o ATP fornece essa energia, permite a geração de força para a gente se movimentar, para empurrar alguma coisa, por exemplo, empurrar uma caixa, ou resistir a uma carga. Como assim resistir a uma carga? Por exemplo, quando nós estamos fazendo uma queda de braço que a gente tem que resistir a uma força. Isso é um processo de contração muscular também. Outro exemplo é, vou empurrar a parede. A gente não vai conseguir mover a parede, mas eu estou fazendo uma resistência a uma carga. Por isso que a gente fala que a energia que o ATP fornece, ele vai permitir que gere uma força para mover e também que resista a uma carga. Bom, a força gerada pela contração muscular, quando a gente contrai o músculo, a força gerada é denominada tensão muscular. E quando essa tensão muscular ela é liberada, voltando o músculo ao estado normal, nós chamamos de relaxamento. Coloquei essa imagem aqui para nós relembrarmos a estrutura da fibra muscular, da célula muscular. Bem, essa parte de cima, esse contorno de cima é a membrana plasmática. E aí, essa invaginação descendo aqui são os túbulos T. Então, os túbulos T eles vão ser importantes para nós entendermos a contração muscular, porque é pelos túbulos T que o potencial de ação vai descer para que ocorra a contração. Isso em azul é o retículo sarcoplasmático. Lembra que eu falei do retículo sarcoplasmático na aula introdutória ao sistema muscular? O retículo sarcoplasmático, ele armazena os íons cálcio, que vão ser o estimulante para que ocorra a contração muscular. E o retículo sarcoplasmático, ele protege as miofibrilas, que são formadas por quem mesmo? Pelo filamento grosso de miosina, em roxo, e o filamento fino de actina, em vermelho. Então, essas estruturas, túbulos T, retículo sarcoplasmático e o filamento grosso de miosina e filamento fino de actina vão ser bastante importantes para a contração muscular, para entendermos todo esse processo. Então, a partir daqui, vamos começar a entender o passo a passo da contração muscular. Vamos prestar um pouquinho de atenção antes, aqui nessa imagem à esquerda do slide. Em azul, a parte de cima em azul, é o neurônio motor somático, é a parte terminal do axônio. Vemos as vesículas que contêm no seu interior o neurotransmissor acetilcolina. O neurônio está sobre a fibra muscular, está sobre a célula muscular. Lembra que a célula muscular ela se modifica para receber os neurotransmissores? Então, eu tenho aqui, entre a junção neuromuscular, a placa motora terminal. Descendo um pouco, eu tenho os túbulos T, e aí, aqui para baixo da placa terminal, eu consigo observar o retículo sarcoplasmático cheio de cálcio no seu interior, essas bolinhas verdes, então é o retículo sarcoplasmático em roxo, e no seu interior tem o cálcio. Olha como o retículo está cheio de cálcio. E um pouquinho mais para baixo eu tenho o sarcômero, onde o filamento tem o filamento fino de actina e as proteínas anexas, como a troponina e a tropomiosina, e eu tenho abaixo o filamento grosso de miosina. Então vamos lá.
Quando o músculo ele não está trabalhando, quando ele está relaxado, quando ele não está fazendo a contração, ele apresenta uma grande quantidade de íons cálcio dentro do interior do seu retículo sarcoplasmático. Então, músculo relaxado tem o seu interior do retículo sarcoplasmático muito cálcio. Agora, quando chega um estímulo no neurônio motor somático para que ocorra a contração muscular, esse neurônio motor somático vai então, como nós já sabemos, liberar o neurotransmissor acetilcolina na placa terminal para que ocorra a contração. Assim que o neurotransmissor acetilcolina sai do neurônio motor somático, ele vai em busca do seu receptor na fibra muscular. Esse receptor, quem é mesmo? São os receptores colinérgicos nicotínicos. Quando a acetilcolina se liga nos seus receptores nicotínicos, ela vai despolarizar a fibra muscular. O que é despolarizar mesmo? Vai trocar de carga. Dentro vai ficar positivo, dentro da célula vai ficar positivo e fora da célula vai ficar negativo. E o que vai acontecer? Vai começar a entrar sódio dentro da fibra muscular e a sair potássio. Até na imagem nós conseguimos ver que a hora que a bolinha vermelha, que é a acetilcolina, se liga no receptor dela na fibra muscular, começa a entrar sódio. E com essa despolarização ocorre então o potencial de ação. Esse potencial de ação, gerado pela ligação de acetilcolina no seu receptor, vai descer pelos túbulos T. Olha ali na imagem, potencial de ação, uma flechinha vermelha descendo pelos túbulos T. Ali nos túbulos T vai ter um receptor chamado DHP, que é uma portinha ali com um maisinho. A hora que esse potencial de ação chega, ele vai abrir esse receptor. E esse receptor, ele tem uma cordinha ligada ao receptor RYR do retículo sarcoplasmático. Então, por isso que nós dizemos que o receptor DHP está associado com os canais de cálcio. Vamos olhar a imagem. O ponto 3 é o receptor DHP. Ele está ligado com o receptor RYR, que é uma portinha do retículo sarcoplasmático. Quando chega o potencial de ação no receptor DHP e ele é acionado, ele vai servir como um botão de alerta para abrir o canal RYR do retículo sarcoplasmático. Abriu o canal RYR, que é o ponto 4, esse cálcio vai sair do retículo sarcoplasmático e cair no líquido intracelular. Então, eu libero uma grande quantidade de cálcio para o líquido intracelular, que também nós podemos chamar de citoplasma, ou no caso das fibras musculares, de sarcoplasma. Uma vez que esse cálcio está presente no sarcoplasma, ele vai se ligar à troponina. Vamos olhar a imagem à nossa esquerda para que possamos lembrar de uma coisa bastante importante. Essa imagem, ela representa o filamento fino de actina. Em azul, as bolinhas azuis são as actinas. As bolinhas verdes na superfície são as troponinas. E esses filamentos rosados são as tropomiosinas. Uma coisa importante é que o cálcio tem afinidade com a troponina. Então, esse cálcio que foi liberado pelo retículo sarcoplasmático, como ele tem bastante afinidade pela troponina, ele vai correndo se ligar a essa proteína. Qual que é a função
da troponina mesmo. Olha como ela está na superfície. A função dela é controlar o posicionamento do filamento de tropomiosina. Na imagem de baixo, vemos que quando o cálcio se liga à bolinha verde, que é a troponina, a tropomiosina muda de posição. E qual que é a função da tropomiosina? Vamos olhar de novo a imagem. Na imagem de cima, o filamento rosa de tropomiosina está cobrindo uns pontinhos amarelos. Na imagem de baixo, a hora que o cálcio se liga na troponina e a tropomiosina muda de posição, esses pontos amarelos ficam livres. O que são esses pontos amarelos? São pontos de ligação que a quitina tem, onde a miosina irá se ligar. Então, essa região específica em amarelo é onde a miosina tem que se ligar na quitina para que ocorra a contração muscular. Então, quando o músculo está relaxado, o filamento de tropomiosina ela cobre esses pontos de ligação. Assim que vem um estímulo, o cálcio é liberado pelo retículo sarcoplasmático e se liga na troponina. O cálcio se ligou na troponina, a troponina muda o posicionamento da tropomiosina, ficando esse ponto de ligação livre para que a miosina chegue e se ligue na actina para que ocorra a contração. Lembrado disso, vamos voltar para essa imagem. Bolinha verde, que é o cálcio, é liberado pelo retículo sarcoplasmático e cai no sarcoplasma, que é o citoplasma. Caiu no sarcoplasma, ele tem afinidade pela troponina, então vai correndo se ligar na troponina. A troponina está presente no filamento fino de actina. A hora que o cálcio se liga, a troponina modifica o posicionamento da tropomiosina. E a hora que essa tropomiosina modifica o seu posicionamento, libera o sítio de ligação na actina para que a miosina se ligue. E que parte da miosina vai se ligar na actina? São as cabeças de miosina que se ligam na actina. A hora que essas cabeças se ligam no sítio de ligação presente na actina, elas vão realizar o movimento da contração muscular. E o que é o movimento da contração muscular? As cabeças de miosina irão se ligar no sítio de ligação da actina e abaixo das cabeças de miosina tem a região flexível da miosina que fica entre a cabeça e a cauda. Que sentido que é esse movimento? Essa região flexível vai fazer com que as cabeças de miosina deslizem o filamento de actina para o centro do sarcômero. Então, nós dizemos que é um deslizamento dos filamentos. Vamos olhar a imagem. Na primeira imagem, o músculo ele está relaxado. Olha a disposição do sarcômero. Filamento grosso em roxo no centro, o filamento de miosina, e os filamentos finos em vermelho, representando os filamentos de actina. Quando ocorre a contração muscular, quando os músculos contraem, as cabeças de miosina movimentam, que existe a região flexível, da miosina, movimentam e deslizam o filamento de actina para o centro do sarcômero. Então, a zona H e a banda I, elas diminuem, elas encurtam, enquanto a banda A permanece da mesma maneira, que a banda A é representada somente pelo filamento grosso. Então, nós dizemos que quando ocorre a contração muscular, o músculo diminui, o sarcômero diminui, porque ocorre o deslizamento do filamento de actina para o centro do sarcômero. Olha como ocorre a diminuição, olha como encurta esse sarcômero. Lembrando que é a cabeça de miosina
que movimenta o filamento de actina. Então, sempre dizemos que a actina ela desliza sobre a miosina. Como eu disse no início da aula, a contração muscular requer o gasto de muita energia. Então, ela vai precisar de muito ATP. Vamos observar a imagem antes da explicação. Em roxo, o filamento de miosina e em vermelho e amarelo, os filamentos de actina. O cálcio entrou, se ligou na troponina, modificou a tropomiosina, liberou o sítio de ligação. Para que ocorra a ligação da miosina no sítio de ligação da actina, eu vou precisar de ATP. O que acontece? A miosina ela vai hidrolisar o ATP. O que isso significa, professora? Significa que a miosina ela vai ser capaz de quebrar o ATP. O que é mesmo ATP? Adenosina trifosfato, 3-fosfato. E aí a miosina ela vai quebrar e vai formar a adenosina difosfato mais um fosfato. Então eu tenho o ADP mais um fosfato, gerado pela quebra do ATP. Quando a miosina hidrolisa o ATP, quando ela quebra o ATP, essa energia liberada, ela captura e armazena. Então, já que ela quebrou, ela vai armazenar e capturar essa energia para que ocorra o movimento. Então, ela vai usar o ADP para fazer o movimento de levar a actina para o centro do sarcômero, que é o próprio movimento de contração muscular. Depois, para ocorrer o relaxamento, ela vai consumir o fosfato. Miosina quebrou o ATP, gerou ADP mais fosfato, fez o movimento de contração muscular. Agora ela precisa se desligar do ponto de ligação entre miosina e actina. Por quê? Olha que a gente olha a imagem, a gente vê uma sombra da cabeça de miosina indo para trás. E é isso mesmo que acontece. Terminou o serviço de contração muscular, a cabeça de miosina se desliga do ponto de ligação entre actina e miosina e se desloca para trás, se inclina para trás, para que ela se ligue a uma nova molécula de actina, ficando pronta para o novo ciclo. Então, ela se prepara para uma nova liberação de cálcio, para que a troponina deslize a tropomiosina e assim movimentar a actina novamente. Então, depois que acabou o trabalho, ela inclina-se, se liga a outra actina, a miosina desliza-se, se liga a outra actina e fica preparada para um sinal de alerta para que ocorra a contração muscular. Vamos usar essa imagem para finalizar a explicação sobre contração muscular. Na imagem do centro eu tenho o filamento de actina e o filamento de miosina. Existe ali a ligação cruzada para que ocorra o movimento, porém ainda não chegou o ATP para fornecer energia para que ocorra a contração. Na imagem de baixo à direita, o ATP se liga. A hora que o ATP se liga na cabeça de miosina, a miosina vai hidrolisá-lo, vai quebrá-lo. Na imagem de baixo nós já vemos que a miosina foi capaz de quebrar o ATP em ADP e fosfato. Com isso, ela vai usar esse fosfato, ele vai liberar esse fosfato para que ocorra um movimento de força, para que ocorra um movimento da cabeça de miosina trazendo o filamento de actina para o centro do sarcômero. Então, esse movimento em que a cabeça de miosina movimenta o filamento de actina para o centro do sarcômero é chamado de
movimento de força. Como eu acabei de explicar no último slide, essa cabeça de miosina tem que se inclinar para se ligar novamente a uma nova actina para continuar o processo de contração muscular, para ficar alerta. Como que ela inclina-se? Ela precisa de energia para se inclinar também. Então, essa última imagem, nós vemos a liberação do ATP e a inclinação da cabeça de miosina para trás, onde ela vai se ligar a uma nova actina, ficando preparada para um novo alerta de contração muscular. Com isso, finalizamos a explicação do passo a passo da contração muscular, lembrando que o músculo, os filamentos de miosina, precisa de energia tanto para fazer o movimento de força, o movimento de trazer o filamento de actina para o centro do sarcômero, como para voltar ao seu estado normal. Por isso que ela quebra o ATP em uma molécula de ADP e fosfato. Primeiro ela usa o fosfato para realizar um movimento de força, depois ela usa o ADP para se inclinar e ficar pronta para uma nova contração muscular. Agora vamos entender como ocorre a fase de relaxamento, como o músculo volta ao seu estado normal. Primeiro indício de alerta para o relaxamento é que os canais de cálcio do retículo sarcoplasmático começam a chamar o cálcio de volta. Então, o cálcio estava ali no líquido intracelular e aí o retículo sarcoplasmático viu que já não está mais acontecendo a contração, então ele fala assim: "Ô cálcio, está na hora de voltar aqui para dentro do retículo". Então, o cálcio vai e volta para dentro do retículo sarcoplasmático. Com isso, diminui a concentração de cálcio no citoplasma e aí quebra a ligação, né, se desfaz a ligação entre o cálcio e a troponina. A hora que se desfaz essa ligação entre o cálcio e a troponina, a tropomiosina volta ao seu posicionamento normal, tampando o sítio de ligação entre a miosina e a actina. Quando ela tampa esse sítio de ligação entre a actina e a miosina, os elementos elásticos puxam os filamentos de volta para o seu estado de repouso. Então, os filamentos eles voltam àquela disposição original do sarcômero. Então, o cálcio voltou para o retículo sarcoplasmático, desfez a ligação entre cálcio e troponina, a tropomiosina volta ao seu posicionamento normal, tampando o sítio de ligação. Tampou o sítio de ligação, o músculo relaxa e o sarcômero volta a ter o seu tamanho normal. Outra coisa bastante interessante sobre o sistema muscular é o estado de rigidez do músculo. E quando acontece o estado de rigidez? Vamos lá. No começo do ciclo da contração muscular, temos ali na primeira imagem a actina e a miosina ligadas, porém o ATP não está presente para fazer o movimento. Esse tempo em que o ATP não está presente é um tempo muitíssimo curto. Quando nós temos uma musculatura viva, quando nós estamos vivos, o ATP se liga rapidamente na cabeça de miosina, logo ele é hidrolisado e transformado em ADP e fosfato para que ocorra a contração muscular. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que esse pequeno espaço de tempo em que não existe o ATP na cabeça de miosina, no começo do ciclo de contração muscular, é ali que acontece o estado de rigidez. A miosina e a actina estão ligadas fortemente. Então, ali no começo do ciclo de contração muscular, eu não tenho a presença do ATP ligado à cabeça de miosina. Isso é muito curto quando esse período sem ATP é muito curto quando nós estamos vivos. Mas após a morte, olha o que acontece. O metabolismo cessa o suprimento de ATP e o ATP vai se esgotando.
Se o ATP não se liga na cabeça de miosina, a miosina e a actina vão ficar unidas por uma ligação de pontes cruzadas muito forte e gera o que nós chamamos de rigor mortis. Então, o rigor mortis é um estado muscular após a morte. O que acontece? Os músculos eles vão ficar paralisados. E por que eles ficam paralisados? Porque as fortes ligações cruzadas entre a actina e a miosina fazem com que o músculo fique imóvel, já que não tem mais o suprimento de ATP para se ligar na cabeça de miosina para ocorrer o movimento de força. Esses filamentos eles ficam unidos, mas eles permanecem imóveis. Esse estado de rigor mortis ele vai acontecer por um ou mais dias, né, após a morte, porque aí, depois de alguns dias, as enzimas envolvidas no processo de decomposição das proteínas musculares começam a agir também, e aí entra um processo de decomposição do corpo em si. Então, quando vocês lerem alguma coisa ou pensarem em rigor mortis, é um estado de rigidez, de paralisia muscular após a morte, porque a actina e a miosina estão ligados fortemente e elas estão imóveis, porque não tem mais o suprimento de ATP para fazer a movimentação, a contração muscular. Nós já conversamos, o músculo requer muita energia e energia constante para desempenhar as suas funções, seja a contração ou relaxamento muscular. E aqui nesse slide eu apresento as 4 principais fontes de energia para o músculo. A mais conhecida e a que a gente já conversou é a adenosina trifosfato, o famoso ATP. Outra fonte muito importante de energia para o músculo é a fosfocreatinina. Quando o músculo é ativado para fazer uma contração, a fosfocreatinina se junta com o ATP, então é fosfocreatinina mais ADP, e aí a enzima degradadora de fosfocreatinina, a creatinina quinase, vem e hidrolisa e quebra a fosfocreatinina em creatina e ATP, gerando mais energia para o músculo. Uma outra fonte é o ácido lático. O ácido lático ele é proveniente da fermentação láctica e a fermentação láctica consiste em hidrolisar, quebrar a glicose sem a utilização de oxigênio. E por fim, temos a respiração celular. A respiração celular, de modo bem simples, é o processo de metabolizar, não de degradar glicose em ATP utilizando oxigênio. Então, essas 4 fontes, o ATP, a fosfocreatinina, o ácido lático e a respiração celular, são as principais fontes de energia para o músculo desempenhar suas funções. Um assunto bastante comum também referente ao sistema muscular, referente aos músculos, é a situação de fadiga muscular. A fadiga muscular, em termos fisiológicos, é uma condição que é reversível, ou seja, a gente consegue voltar ao normal. É uma situação reversível na qual o músculo é incapaz de produzir ou sustentar a potência esperada. Então, é uma situação que ela pode ser revertida e ela é caracterizada como uma situação em que o músculo não consegue desempenhar de forma adequada a sua função. Mas por que surge a fadiga? Existem diversas explicações divergentes e a fadiga é bastante estudada, né, pelos especialistas, e eles dizem que a fadiga é uma falha no processo de excitação-contração da fibra muscular. Então, vai estar envolvido
com a falha do neurônio motor e também com a transmissão da acetilcolina do neurônio motor para a célula muscular. Um desconforto muscular muito cotidiano na vida de atletas e de não atletas também, mas principalmente de atletas, são as câimbras. Existem 4 teorias que tentam explicar a origem das câimbras, mas ninguém sabe dizer corretamente, olha, é isso daqui que provocam as câimbras. As câimbras acontecem normalmente após atividades físicas e têm uma duração de poucos segundos, geralmente, sendo que na grande maioria das vezes ela desaparece subitamente, né? Ou a gente tem que pedir ali para alguém esticar a nossa panturrilha, onde geralmente acontecem as câimbras. E a gente acaba percebendo também que essa câimbra acaba gerando um endurecimento do grupo muscular onde ela acontece. A primeira teoria que eu trago é a teoria metabólica. Ela consiste em dizer que a produção de ácido lático e amônia como fonte de energia para contração muscular acabam intoxicando as células musculares, fazendo com que desencadeiem as câimbras. Por que intoxicando? Ácido lático e amônia em grandes quantidades são tóxicas para nossas células. E aí, vou produzindo ácido lático e amônia para tentar suprir a energia para que ocorra a contração muscular, e essa alta produção desses componentes acabam intoxicando as células e gerando uma cãibra. A segunda teoria é a teoria da desidratação. Desidratação é perda de água. Então, os defensores dessa teoria dizem que o suor excessivo, quando se faz uma atividade física, acaba desequilibrando os fluidos corporais, os líquidos corporais. E aí, esse desequilíbrio acaba provocando uma contração súbita do músculo, originando então as câimbras também. A terceira teoria é a teoria eletrolítica e ela está relacionada com a presença de eletrólitos, com a presença de íons dentro do nosso corpo. Nós sabemos e estudamos desde a primeira aula que existe sódio, potássio, magnésio, cálcio dentro e fora das nossas células. E a teoria eletrolítica diz que a falta de alguns desses eletrólitos pode causar um distúrbio no potencial elétrico que origina a contração muscular. Esse distúrbio pode gerar contrações espontâneas. É por esse motivo que a gente escuta dizer que temos que comer banana, porque banana tem potássio, para evitar as câimbras. A quarta e última teoria é a teoria ambiental, que está relacionada com o calor. Ela diz assim, que quanto maior for a elevação da temperatura corporal, mais intensas se realizarão as reações químicas que passam no interior das nossas células, como por exemplo a contração muscular. Por isso que existe um fenômeno chamado de câimbras induzidas pelo calor. Quando aumenta a temperatura, a gente observa que quando a gente começa a correr, quando a gente começa a suar, nossa temperatura vai aumentando, né? O suor é proveniente desse aumento da temperatura. Então, a temperatura se eleva e aumenta também a intensidade das reações químicas, o que possibilita a geração de espasmos musculares intensos, chegando a um ponto de se tornar involuntários. Então, essas são as 4 explicações que tentam elucidar a motivação de um desencadeamento das câimbras, que é a teoria metabólica, a teoria da desidratação, a eletrolítica e a ambiental. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o crescimento muscular, que é uma coisa que causa também bastante curiosidade, principalmente para as pessoas que gostam de academia. Bom,
O primeiro ponto, e que eu já disse também na nossa primeira aula sobre o sistema muscular, é que as células musculares, as fibras musculares, elas não se dividem, elas não fazem mitose e meiose. Então, o que vai acontecer é um aumento de volume, não um aumento de número de células. O volume celular vai aumentar, mas o número de células não, porque as células musculares não se dividem, não se multiplicam. Se elas não se dividem, vamos entender como que elas aumentam em volume. Quando malhamos, provocamos microlesões nas nossas fibras musculares, nas nossas células musculares. E essas microlesões elas precisam ser regeneradas. E quem faz essa regeneração das fibras musculares são as células satélites. As células satélites, elas são células tronco das células tronco musculares. E quando ocorre uma microlesão, elas vão se diferenciar e vão se transformar em fibras musculares, gerando mais miofibrilas e aumentando assim o volume da célula muscular. Então, causa uma lesão através da musculação. Essa lesão tem que ser regenerada. Quem regenera são as células satélites, que são células tronco musculares. Então, quando tem uma microlesão, ela se diferencia e se incorpora nas fibras musculares, tampando ali aquelas microlesões e aumentando o volume muscular, trazendo consigo a presença de mais miofibrilas. O que são mesmo as miofibrilas? A organização da quitina e da miosina, que são as proteínas responsáveis pela contração muscular. As fibras musculares irão se dividir em fibra vermelha e fibra branca. E por que elas recebem esse nome de vermelha e branca? As fibras vermelhas têm bastante suprimento dos vasos sanguíneos, elas apresentam bastante mioglobina, que são proteínas do sangue, possuem bastante mitocôndria e vasos sanguíneos. Já a fibra branca, ela possui poucas mitocôndrias, pouca mioglobina e poucos vasos sanguíneos. Se nós olharmos a imagem, podemos ver que a vermelha é bem vermelhinha por causa do suprimento sanguíneo, enquanto a branca possui apenas alguns pontos, alguns poucos vasos sanguíneos. Vamos entender agora algumas diferenças entre a fibra vermelha e a fibra branca, além da presença ou não de vasos sanguíneos. Pensando primeiro na fibra vermelha. Bom, a fibra vermelha ela é menos forte, ela apresenta pouca força, porém ela é bastante resistente, mas ela é lenta e contínua. O que isso significa? Que movimentos que requerem pouca força, mas bastante resistência, são desenvolvidos pela fibra vermelha. Ela é mais lenta e ela é contínua. Ela é lenta, porém ela consegue desempenhar essa função por um longo período de tempo. Já a fibra branca, ela é bastante forte, ela é mais forte, ela tem bastante força, porém ela quase não tem resistência, ela é menos resistência. Por ela ter bastante força, ela consegue ser rápida de modo explosivo. Então ela é bem rápida, mas ela é descontínua. Por que descontínua? Não consegue fazer essa ação por longos períodos de tempo. Essa ação é bem rápida. Para conseguirmos entender bem essa diferença entre fibra vermelha e fibra branca, vamos fazer uma analogia. Quando pensamos em fibra branca, devemos lembrar daqueles corredores maratonistas. O que é um corredor maratonista? Ele corre mais devagar, mas de maneira contínua e por longas distâncias. Então ele tem muita resistência, ele não precisa desempenhar tanta força, mas ele consegue correr de modo contínuo, aguentar um longo período de tempo fazendo esse movimento. Já as fibras brancas,
elas estão mais presentes em corredores velocistas. Por quê? Esses corredores velocistas, eles precisam dar um grande impulso para atingir essa grande velocidade. Então, ele tem bastante força e ele tem bastante velocidade. Mas ele corre ali durante segundos, então essa força ela se esgota rapidamente. Por isso que nós dizemos que ela é descontínua. Então, fibra vermelha, lembramos dos maratonistas, e as fibras brancas, lembramos dos velocistas. Por fim, uma última curiosidade que eu trago sobre a contração muscular, sobre as fibras musculares esqueléticas, é a aplicação do Botox. Bom, no que consiste a aplicação do Botox? Vamos pensar primeiro que uma bactéria chamada Clostridium botulinus libera uma toxina chamada butolínica. E essa toxina butolínica, ela atua diminuindo a liberação de acetilcolina pelo neurônio motor. Então, quando eu aplico o Botox, eu estou aplicando essa toxina butolínica que vai diminuir a liberação de acetilcolina. Se diminui a liberação de acetilcolina, paralisa temporariamente os músculos faciais. Quando eu paraliso temporariamente, eu puxo a pele e evito então que formem as rugas. Por isso que esse Botox é altamente, utilizado para prevenção de rugas. Então, com esse slide, eu termino a aula de contração muscular. Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa estou à disposição.